Minhyonggi, aonde que você enfiou a merda do meu carregador? John Hosuki, primeiro, como você ousa me acordar? Segundo, o carregador é seu, quem tem que saber onde ele está é você, meu querido. Agora vaza do meu quarto e deixa eu dormir. Primeiramente, uma coisa eu lhe digo, são 11 horas da manhã e você não vai dormir mais. Segundo, você que vive pegando o meu carregador e eu quero ele de volta. E você não vai ficar aí deitado, não. Você vai me ajudar a procurar, porque você vive pegando também. E quando você precisa, eu lhe empresto na maior boa vontade. Aí quando ele some, você não quer me ajudar. Bora levantar. Pode levantar agora. Avi, me deixa, eu quero dormir, por favor. Tô cansado, tô com sono. Tá bom. Eu vou levantar e procurar esse bendito descarregador. Eba, obrigado, Yoni. Te amo. Ama mesmo? Você me ama mesmo? Assim, de verdade? Sim, Yoni. Eu te amo muito, muito mesmo. De verdade verdadeira. Eu também tinha um hobby. Muito mesmo. Assim, que eu não consigo nem explicar o tanto que eu te amo. Ok. Agora levanta daí e vem me ajudar a procurar meu carregador, vamos? Te tá bom, seu grosso. Vamos procurar esse bendito carregador pra você me deixar em paz. Rob, eu vou sair um pouquinho pra passear, dar uma volta na praça, mas você não precisa me esperar, ok? Eu não sei que horas eu vou voltar, então, por favor, não me espere, ok? Tchau. Mas como assim, Yogi? Nossa, tchau, né? Cadê o Yoongi que não chegou, cara? São 3 horas da manhã e ele ainda não chegou. Finalmente, né? Posso saber onde é que o senhor estava que não mandou mensagem, não avisou onde estava, nem deu satisfação de que hora ia chegar, e chega a esse horário e... Que cheiro é esse, Yoongi? Você bebeu? O quê? Eu bebi? Não, você tá pirado. Bebi não bebi. Eu não bebi não. Me deixa. Só quero ir pro meu quarto. Você não bebeu? E como você me explica que você não tá nem em pé direito e não tá falando muito menos coisa com coisa? Eu posso ter bebido um potinho, mas só um pouquinho. Quase nada. Um pouquinho quanto, Yoongi? São as 2 garrafas cheias, só isso. Yoongi, você bebeu 2 garrafas cheias, sozinho. Como? Não vou nem perguntar como é que você chegou em casa, porque eu acho que nem você sabe do jeito que você tá. Passa agora pro banheiro e vai tomar um banho. Agora. E não me faça ir lá dar um banho em você, porque eu não vou, sinceramente. Vá lá tomar um banho gelado, trocar essa roupa e, pelo amor de Deus, vai tirar esse bafo da sua boca que tá horrível. E vai dormir, vai. Não quero mais nem olhar pra sua cara hoje. Ave, me deixa, seu insuportável. Você é muito chato, sabia? Você devia ir embora daqui, seu chato. Nossa, não me deixa. É isso que você quer, Yoongi? É isso que você quer? Que eu vá embora? Tá certo, eu tô indo agora. Vou pegar minhas coisas e vou embora pra qualquer lugar. E nunca mais olha na minha cara. Nunca mais olha na minha cara. Nunca mais na sua vida você me procure. Porque eu quero cuidar de você e você fica falando merda de mim. Agora eu que não quero mais olhar pra sua cara, seu idiota. Vai lá, eu não ligo. Você acha que eu ligo? Eu não ligo não, tá? Eu não ligo mesmo, tchau. Vou pro meu quarto. Seu idiota. E o pior é que eu ainda te amo. Seu idiota. Idiota. Completo idiota.
O idiota sou eu por acreditar que um dia você ia me amar do jeito que eu te amo. Idiota, eu fui. Idiota, você por fazer isso comigo. Eu não acredito que ele fez isso comigo. Eu sinceramente não acredito que ele fez isso comigo. Ele não tinha o direito de fazer isso comigo, cara. Eu quero cuidar dele e ele fica falando que é um chato. Eu não acredito que ele fez isso comigo. Ai, minha cabeça. Meu Deus. Cadê o Rosuki, hein? Que essa casa tá muito quieta. Pra uma pessoa que mora junto com o John Rosuki, essa casa tá quieta demais. Tá até estranho esse silêncio todo. Pera aí que eu vou dar uma olhada no quarto dele. Rosuki? Você tá aí? Eu vou entrar, tá bom? Ué, cadê ele? Ah, ele deve estar na cozinha. Ué, não tem ninguém aqui também? Ah, vou ver o que tem pra comer, ele deve ser no mercado. Peraí, o que é isso aqui na geladeira? Um bilhete do Rosuki. Peraí, deixa eu ler isso aqui. Querido Youngi, desde ontem à noite eu parei pra pensar muito em nós dois e na nossa amizade. Você tá certo no que você disse ontem. Eu sou um chato e que eu devia mesmo ir embora. Bom, eu segui seu conselho e saí pra passear e não me procure mais, ok? Por favor, não venha atrás de mim. Eu não quero que isso doa mais do que já tá doendo tanto. Adeus, Robbie. Não, pera. Não, isso não tá acontecendo. Não, isso não tá acontecendo. O meu Robbie, ele foi embora por minha causa. Não, eu não fiz isso, eu não fiz isso. Por favor, Robbie, volta. Por favor, eu te amo, Robbie. Por favor, volta. Robbie, por favor. Eu vou ligar pro Teihan. Eu vou ligar pro Teihan. Ele deve saber onde o Robbie tá. Por favor, Robbie. Não faz isso comigo, eu te amo demais pra te perder assim. Por favor, Robbie. Por favor, não vai embora. Deixa eu ligar pro Teihan, vai. Vai, Tei, atende, vai, Tei, atende. Ah, oi, alô, Tei, você sabe onde é que o Robbie tá? Por favor, me diz, eu preciso muito falar com ele, por favor. Você acha mesmo que eu vou te dizer onde é que o Robbie tá, depois de tudo que você disse pra ele? Ah, tá. Você tá achando muito errado, viu, meu querido? Porque o Rosuki chegou aqui ontem à noite chorando, aos prantos, desesperado, porque você falou um monte de coisa pra ele. E agora ele tá num lugar muito melhor. Espero que você deixe ele em paz e não faça nada pra ele. Nada. Deixa ele em paz. Você fez muita coisa horrível pra ele. Ele tá muito magoado com você. Agora tchau. Por favor, não desliga dele, por favor. Ah, não, Robbie, onde é que você foi, meu filho? Youngi, pensa, Youngi. Já sei. O estúdio, claro, o estúdio abandonado que a gente ia quando era criança. Claro, boa, Youngi, boa. Vamos pra lá agora. Robbie, por favor, fala comigo, Robbie. Não me ignora, não vai embora, por favor. Você não vai embora. Mandou eu ir embora. Agora eu vou. Olha, tchau. Me desculpa pelo que eu disse ontem. Eu tava completamente bêbado. E você sabe que eu sou um nada quando eu bebo, né? Sabe que eu viro um babaca completamente idiota quando eu bebo. Mas eu tenho que te dizer uma coisa, Robbie. Tudo que eu te disse ontem era completa mentira. Você sempre cuida de mim quando eu preciso. Você sempre tá pra mim quando eu preciso. Você sempre tá comigo quando todo mundo vira as costas. E eu te amo muito por isso. E não, eu não te amo só como meu melhor amigo, como meu companheiro. Eu te amo como muito mais que isso. Eu te amo desde que eu te conheci, Robbie. Desde os nossos 10 anos, eu sempre te amei. Youngi, não mente pra mim, ok? Eu sei que isso não é verdade, é só pra eu voltar pra casa e depois começar tudo de novo, ok? Se eu não te amasse, eu não ia estar aqui atrás de você, desesperado pra você voltar pra casa. Youngi, eu te amo, Youngi, eu te amo muito, demais. E desculpa por eu ter ido embora, mas ouvir aquilo da sua boca foi um baque nas minhas costas. Eu sempre quero cuidar de você, mas você sempre
me deixa de lado, me ignora totalmente. Nunca demonstra sentimento, então eu imaginei que você não gostasse de mim, sabe? É o meu jeito, entende? É o meu jeito. Eu sou frio, eu sou assim, mas você derrete meu coração. Você fez tudo isso comigo. Você fez tudo isso. Você. Eu te amo muito. Young, eu posso fazer uma coisa. Que coisa? Robbie, você quer namorar comigo? É claro que eu quero. É tudo que eu sempre quis, Yogi. Eu te amo muito. Você tá falando sério? E Robbie, eu te amo. Eu sempre prometo que eu vou te fazer feliz pro resto da sua vida. Eu te amo muito. Agora, vamos pra casa que vai já chover. E você tem que arrumar suas coisas de volta no seu armário, né? Porque você é louco, você tirou tudo, você não deixou nada lá. É, vamos sim. E você vai me ajudar. Ah não, Robbie, por favor. Oi gente, passei aqui no final do vídeo só pra falar que se esse SMR tiver uma bosta, é porque eu fiz ele meio que na doida, porque eu não tinha nada pra fazer, então eu decidi fazer ele porque eu comecei ele ontem à noite e eu decidi terminar. Se vocês gostarem, dê o like de vocês, se inscrevam no canal. E eu quero saber se vocês querem continuação do ASMR de Nandin. Do ASMR não, da ligação de Nandin, né? E eu quero saber se vocês querem também algum... se vocês querem continuação ou algum ASMR de preferência de vocês. Algum chip que vocês queiram. De Cook, Nandin, Soap, TG, V-Cook, Vimin, Yomin. O que vocês querem? Deixem nos comentários. Beijinhos, tchau!